Seguinte, galera, dando continuidade aí na explicação do conteúdo, galera que está no virtual, eu vou voltar para o presencial, porque no presencial tem cada peça, vocês nem imaginam. Olha só, a aula de hoje a gente vai aí aproveitar esse momento para dar uma revisada no último conteúdo que a gente viu na quarta, né, na última quarta-feira. Então temos aí uma atividade, vamos resolver essa atividade e com a resolução a gente vai revisar aí pontos importantes. Pontos esses para ajudá-los aí na resolução do TD do mês de maio, que eu acredito que todos já tenham recebido. Seguinte, galera, a questão diz o seguinte: no carbonato de cálcio temos dois íons. Primeiramente, vamos relembrar o que é um íon. O que são íons? Quando nós falamos sobre íons, nós estamos falando de átomos que possuem carga elétrica. Ou ele vai estar carregado positivamente, ou ele vai estar carregado negativamente. Mas para que isso aconteça, para que ele ganhe carga, ele precisa ter uma diferença entre a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons. Quando a gente utiliza a expressão átomo, já fica subentendido que no átomo a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons estão em mesma quantidade, estão iguais. Íons são átomos onde a quantidade de prótons e elétrons são diferentes. E os íons, eles podem ser positivos, e aí nós chamamos de cátion, ou negativos, e aí nós os chamamos de ânions. Seguinte, para que um íon seja classificado como cátion, ele precisa ter maior quantidade de prótons. Se ele tem maior quantidade de prótons, ele vai ficar com carga positiva. Aí ele é chamado de cátion. Por exemplo, nessa situação aqui, onde nós estamos vendo o elemento químico, e aqui nesse cantozinho superior direito tem esse 2+, esse 2+ está representando que em relação à quantidade de elétrons, nós temos 2 prótons a mais. Por isso que ele ficou com carga positiva. No caso aqui do ânion, que tem carga negativa, vocês estão vendo que aqui, ó, no canto direito superior, nós temos 2-. O que esse 2- significa? Que em relação à quantidade de prótons, ele vai ter 2 elétrons a mais. Se ele tem maior quantidade de elétrons, ele é chamado de ânion. Se ele tem maior quantidade de prótons, ele é chamado de cátion. Aqui a gente já fala sobre ele, certo? Dando continuidade, turma, ele diz o seguinte: conhecendo-se os números atômicos e os números de massa, a gente vai responder os 3 itens. Mas vamos só relembrar o que é massa atômica e o que é número atômico. Quando nós estamos falando de massa atômica, eu vou estar falando de uma adição que é feita com a quantidade referente a duas partículas subatômicas. Que partículas são essas? Prótons e nêutrons, que estão presentes no núcleo do átomo. Então, quando eu somo a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons, o resultado dessa soma determina a massa atômica, o número de massa de cada elemento químico. E número atômico, turma, é a quantidade de prótons presentes no núcleo do átomo. Lembre-se com muita atenção. Um átomo, ele nunca vai ganhar e nunca vai perder prótons. O que um átomo pode ganhar ou perder é elétrons, que se localizam na eletrosfera. Por que ele não ganha ou perde prótons? Porque prótons, assim como os nêutrons, são partículas fixas que se localizam no núcleo do átomo, certo? Por isso, os elétrons, por estarem constantemente aí orbitando ao redor desse núcleo, os elementos químicos têm essa capacidade de perder ou ganhar elétrons. Os únicos elementos químicos presentes na natureza que não têm essa necessidade, que não vão estar ganhando ou perdendo elétrons, são os conhecidos gases nobres. E aí, quando nós começarmos a estudar a tabela periódica, nós vamos entender melhor por que os gases nobres não têm essa característica de estar recebendo ou doando elétrons. E é justamente, galera, nessa história de doar ou receber elétrons, que
que os átomos deixam de estar eletricamente neutros e passam a ter carga. Aí eles passam a ser classificados como ânions, tá? Como íons, aliás. Vamos lá, galera. Então vamos entender aqui. Então nós temos aí 3 elementos químicos. Nós temos o carbono, o oxigênio e o cálcio. Então vamos entender aqui essa simbologia. Esse valor que está aqui presente no cantozinho aqui, ó, esquerdo inferior, aqui é o número atômico do elemento químico. Ou seja, lembre-se que esse número atômico representa a quantidade de prótons. E aqui na parte superior, esse 40 é a massa atômica. Então aqui número atômico e aqui massa atômica. Então aqui no caso do cálcio, o número atômico é 20 e a massa atômica é 40. No caso aqui do carbono, o número atômico é 6, ou seja, no seu núcleo estão localizados 6 prótons e a massa atômica é 12. E no caso do oxigênio, o número atômico é 8 e a massa atômica é 16. Lembre-se de um detalhe, ó. Massa atômica é igual a prótons mais nêutrons. Então vamos só jogar aqui um pouquinho. Se aqui no cálcio a massa atômica é 40 e o número atômico é 20, como é que eu faria então para calcular quantos nêutrons estão presentes aqui no elemento químico cálcio? Seguinte, faríamos assim, ó, 40, uma equaçãozinha matemática bem simples, ó. 40 é igual, quem é o valor de Z? 20. Mais N. Como eu estou querendo saber o valor de N, o que é que eu vou fazer com esse 20 aqui, que está depois da igualdade? Passa para cá, ó. Passa para antes da igualdade, só que ele vai subtraindo. Então, 40 menos 20 vai ser igual à quantidade de nêutrons. Galera, 40 menos 20, então nós já podemos afirmar que a quantidade de nêutrons presentes no núcleo atômico do elemento químico cálcio é igual a 20. Então, o mesmo procedimento a gente faz com o carbono e com o oxigênio. Por que, Jean? Olha o que o item A aí da nossa questão pede. Determine o número de prótons, nêutrons e elétrons de cada átomo. Então, olha só. Já calculei aqui para vocês a quantidade de nêutrons presente aí no núcleo do elemento químico cálcio. Então, ó, olhando lá para a simbologia, turma, olhando lá para o símbolo do elemento químico, o cálcio, ele vai ter quantos prótons? Quantos prótons o cálcio tem? 40. Muito bem, 20. Está aqui, ó, número atômico é o número de prótons. Então, se ele tem número atômico igual a 20, o cálcio vai ter 20 prótons. Vamos colocar aqui, ó. Prótons. Ele tem 20. Galera, de acordo com o cálculo que eu acabei de fazer, quantos nêutrons ele tem? 20. 20 também. E ele pede também aí, ó, a quantidade de elétrons. Quantos elétrons nós vamos ter aí no elemento químico cálcio? Tem algum símbolo lá que indica que ele tem carga positiva ou negativa? Então, se ele não traz nenhuma simbologia que subentende-se que ele tenha carga positiva ou negativa, então, nesse caso lá, a quantidade de elétrons também será igual a 20, porque aí, nesse caso, elétrons e prótons vão estar na mesma quantidade. Turma, agora vamos aí para o carbono. Prótons. Nêutrons e elétrons. Vamos lá. Olhando lá
para a simbologia, quantos prótons ele tem? Ele vai ter quantos prótons? Se a gente observa e olha lá, o número atômico é igual a 6, então o número de prótons é igual a 6. A gente observa que lá não traz nenhuma simbologia que indique que ele tem carga positiva ou negativa. Então, subentende-se que a quantidade de elétrons também vai ser a mesma. Agora, quantos nêutrons ele possui? Se a massa é igual a 12. Quantos nêutrons? Vamos lá. De novo. 12 vai ser igual a 6 mais N. Então, N vai ser igual a 12 menos 6. Quantos nêutrons ele possui? 6 nêutrons. Lembra, para calcular a quantidade de nêutrons, se eu tenho um número de massa e um número de prótons, subtraia. Sempre vai ser calculado aí por uma subtração. Então, nesse caso, nós também teremos 6 nêutrons. E aí eu vou deixar a critério de vocês calcularem a quantidade de prótons, nêutrons e elétrons presentes no átomo do oxigênio. Já fiz do átomo do cálcio e no átomo do carbono. Então, vocês aí vão calcular quantos oxigênios nós temos no oxigênio. Ó. Quantos prótons, nêutrons e elétrons nós temos aí no elemento químico oxigênio. E aí, galera, depois desse efeito especial sensacional, com certeza vocês ficaram, nossa, como foi que ele fez isso? Tecnologia. Seguinte, quantos prótons, nêutrons e elétrons nós temos aí no elemento químico oxigênio? Quantos prótons? Isso eu ouvi daqui, 6. Exatamente. 6. Como nada... Oh, muito obrigado, voz do além. 8. Como nós não temos nenhum símbolo que indica carga elétrica, então a quantidade de elétrons também será 8. E aí, galera, vocês já estão craques para calcular o número de nêutrons, é massa atômica menos número atômico. 16 menos 8. 8. Obrigado, vozes do além. 8. Então, no elemento químico oxigênio, nós temos 8 prótons, 8 nêutrons e 8 elétrons. Interessante, né? Se eu fosse perguntar a vocês quantos elementos periféricos nós temos, por exemplo, no elemento químico oxigênio, elementos periféricos são os elementos que estão na eletrosfera. Aí vocês me responderiam 8. Quantos elementos, quantas partículas nucleares, né, nós temos aí? Vocês me responderiam 16, porque nós temos 8 prótons e 8 nêutrons. Elementos nucleares são aquelas partículas que estão no núcleo atômico. Beleza? E no geral, quantas partículas subatômicas nós teríamos aí no elemento químico oxigênio? 8 mais 8, 16, 16 mais 8, 24 elementos aí no total. Vamos agora para o nosso item B. No item B nós temos: determine o número de elétrons presentes no ânion do carbonato, que é esse aqui, galera. Ó. Turma, e aí, como é que vocês responderiam este item? Lembrando, turma, que nós temos aí uma pequena observaçãozinha em relação a esse item, quer ver? Só uma observaçãozinha aqui, ó, tio tá ficando esclerosado, esse O é maiúsculo, viu? É o átomo do carbono e o átomo do oxigênio, certo? Que formam aí esse carbonato. Então, fiquem atentos. Quantos elétrons nós temos aqui no carbonato? Tá? Então, isso aqui, ó, atividade de casa de vocês. Vocês vão responder o meu item B. Para dar um subsídio aí a vocês em relação ao item B, vamos para o nosso item C. No item C, ele pede para determinarmos
o número de elétrons presentes nos íons do cálcio e do oxigênio. Então, olha só. Nesse caso, vamos ficar atentos à seguinte situação. Como eu já expliquei para vocês, elemento químico não ganha e não perde prótons. Ele ganha ou perde elétrons. Aqui no íon do cálcio, vocês estão observando que esse símbolozinho aqui indica que ele tem 2 prótons a mais. Se no seu estado fundamental o cálcio tem 20 prótons, quantos elétrons nós teremos no íon do cálcio? Ele vai ter 2 prótons a mais. O elemento químico nunca ganha e nunca perde prótons. Então, turma, quantos elétrons nós teremos aqui, ó, nesse íon? Ele tem 2 prótons a mais. Exatamente, vozes do além. Como vocês estão espertos hoje. Se ele não ganha e não perde prótons, e este símbolo está me indicando que ele tem 2 prótons a mais comparado com elétrons, e no seu estado fundamental ele tem 20 prótons, então o íon do cálcio vai ter 18 elétrons. Porque ele perdeu 2. Por isso que ele ficou com 2 prótons a mais. Já no caso aqui, ó, do íon do oxigênio, o oxigênio no seu estado fundamental tem 8 prótons. Mas aqui indica que ele tem 2 elétrons a mais. Então ele ganhou 2 elétrons. Se ele tem 8 prótons e ganhou 2 elétrons, então isso significa dizer que esse rapazinho vai ter um total de 10 elétrons. Certo? Então lembra, a quantidade que vai aumentar ou diminuir sempre será a quantidade de elétrons. Nunca estaremos alterando a quantidade de prótons, sempre a quantidade de elétrons. Ou ele ganha elétrons ou ele perde elétrons. Mas isso jamais vai ser atribuído à quantidade de prótons. Número atômico não muda. O que pode mudar, dependendo da situação, é o número de elétrons. Voltando para o nosso item B, vocês farão como atividade aí, determine o número de elétrons presentes no ânion do carbonato, que está sendo formado pelo carbono e pelo oxigênio. Fica a dica. É a atividade que vocês vão estar enviando, vocês já sabem aí a metodologia, a forma e o jeito de se enviar essas atividades, pelo Classroom.